Foi em 1917 que nasceu Clóvis de Azevedo Paiva, na cidade de São Bento do Una, no interior de Pernambuco. Aquela criança se tornaria, anos depois, um grande homem e orgulho para sua família e para toda a sua cidade. Mas o que ele não imaginava era que as realizações de seus sonhos já estavam traçadas. Foi aqui nesse grande casarão que viveu durante a sua infância o jovem Clóvis Paiva. Morou com sua família neste mesmo local que se chamava Vila Mariá. A estrutura já não é mais a mesma, mas as lembranças de uma família que cresceu, se formou e se tornou referência na cidade, essas sim, existem e irão sempre existir. Na sua infância, ele trabalhou neste local onde hoje funciona a padaria sertaneja, o que naquela época era chamada de mercearia Fé em Deus. Lá dentro existia uma pequena mesa direcionada para a leitura de jornais através de um óculos. As cenas se repetiam diariamente e Clóvis observava atentamente. Foi aí que ele começou a observar com outros olhos. Agora eis a pergunta que não quer calar. Será que os são-bentenses conhecem quem foi Clóvis Paiva? Não. Conheci não, senhor. Nunca ouviu falar? Não, de jeito nenhum. Conheci bastante. Sei quem é demais. Era muito amigo meu. Conheci a família toda dele. Só não conheci os pais. Ainda hoje tem uma clínica lá em Recife, da Rua Dom Bosco, na Boa Vista. Tem uma clínica dele que toma conta dos filhos. E de microfones em punho partimos para Recife, a cerca de 215 quilômetros de São Bento do Una, para conhecer um pouco mais da história de Clóvis e do trabalho que passou de geração em geração. Depois de algumas horas, finalmente chegamos à capital. Viemos contar um pouco mais da história desse personagem que é a cara de São Bento. O mesmo deixou um grande legado. Clóvis Paiva foi responsável por alguns feitos que ganharam relevância e notoriedade no país. Entre eles, destacam-se transplantes e cirurgias. Clóvis foi o segundo cirurgião oftalmologista a realizar um transplante de córnea no Brasil em 1947, aos 29 anos de idade. E o primeiro a realizar uma cirurgia de catarata com implante de lente intraocular da América Latina. Em 1975, fundou a Clínica de Olhos Clóvis Paiva, atualmente Instituto dos Olhos, e que hoje é administrada e mantida pelos seus filhos e netos, que ainda carregam consigo o legado de Clóvis Paiva. E o mais importante de tudo isso é que ele me ensinou a ter ética profissional, tratar o paciente como gente, sendo ele pobre ou rico. Assim, ele foi uma pessoa extraordinária, né? Ou seja, era um exemplo de pessoa e de ser humano. Sempre me deixou orgulhoso foi o fato de saber que ele foi um grande cantor, tendo programa de auditório, apresentando o programa de auditório, sendo cantor, sendo crooner da rádio, sendo locutor, apenas no período que ele estudava, né, para pagar os estudos aqui. Ele era reconhecido não só no Brasil, mundialmente. Então ele era um profissional fora da curva. Assim, eu acho que iguais a eles aparecem de 100 em 100 anos, talvez, não sei. Ele era uma pessoa excelente, que ele ia pegar o paciente na porta e puxava a cadeira. Era um médico que fazia gosto você trabalhar com ele, porque era aquela gentileza, sabe? Ao chegar na grande clínica, lugar deixado pelo professor, a Luciana fez questão de recepcionar a nossa equipe de reportagem e de nos apresentar o local. Fiquei encantado com o tamanho e com toda a estrutura digna de Clóvis Paiva, entre recepções, salas de espera, salas de exames e até blocos cirúrgicos. O lugar é bem dividido e tem toda uma equipe e toda uma estrutura para todos os pacientes de qualquer lugar.
Nós agora vamos conversar com Fernando Paiva, que é filho do eterno e saudoso professor Clóvis Paiva. Ele que deixou um legado e uma grande história. Fernando, muito obrigado por nos receber. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa história fantástica, um pouquinho das suas lembranças enquanto filho de Clóvis Paiva. É um prazer falar, né, de uma pessoa que, além de ser meu pai, foi meu ídolo, meu mestre. E tudo que eu sei, aprendi com ele, até mais do que com os livros. Eu segui a carreira também universitária, na qual ele era o catedrático, era o professor. O que é que eu me lembro da minha infância? É que ele era uma pessoa circunspecta, muito focada tudo naquilo que ele fazia. Ele fazia com afinco, com amor. E antes dele ser médico, ele, obviamente, ele é natural de São Bento do Una. A família dele lá não era uma família rica. E 7 filhos, né? E ele teve que trabalhar logo cedo. Dali para frente, a vida dele mudou. Os irmãos dele não quiseram sair do interior e ele, por obra do destino ou por obra de Deus, não sei, saiu e foi para Garanhuns, estudou lá no colégio interno, morava com a tia, veio para o Recife. Aqui fez a faculdade de medicina e, paralelamente a isso, ele conheceu um grupo de compositores famosos na época, como Nelson Ferreira, Capiba, entre outros. E numa roda de amigos de cantoria, ele foi convidado por um que conhecia já ele a cantar, a fazer uma apresentação. E o Nelson Ferreira então contratou ele, perguntou se ele queria fazer um teste na PRA8. E ele prontamente fez isso, ele tinha 17 para 18 anos, eu acho, nessa época. E foi contratado pela PRA8 e ajudava com esse saláriozinho aí pagar a faculdade. E naquela época não era federal. Passou a ser o locutor oficial da PRA8 e a fama dele como cantor se espalhou. Então foi um Orlando Silva aqui do Nordeste, vamos dizer assim. Chegando ao final do curso de medicina, ele tinha que optar ou ele ser um artista, que hoje seria bem melhor, mas ele optou por ser médico, que era o que ele queria. E aí ele deixou a PRA8 e seguiu a carreira de medicina. Ele logo se engajou no Hospital Pedro II, que pertencia à Santa Casa, e ia à faculdade. Fez o curso de livre docência, prestou exame, passou. E aí foi aberto o concurso para cátedra. E ele foi classificado em primeiro lugar e tornou-se o catedrático mais jovem do Brasil, com 33 anos. E aí ele foi a Nova York fazer um curso de aperfeiçoamento, morou lá um ano e voltou ao Recife. Trouxe as novidades de lá, que aqui, naquela época, para uma carta chegar aqui levava 2 meses, né? E ele de lá trouxe muitas novidades, inclusive a cirurgia da catarata, que ele foi o primeiro pioneiro no Brasil a implantar a lente intraocular, entre outras coisas, entre outras técnicas cirúrgicas de glaucoma, de anestesia, enfim, ele era uma pessoa que não parava, ele estava sempre atualizado e participava de todos os congressos onde tivesse. Como eu ia dizendo logo no início, o que eu aprendi eu devo a ele. Então eu gostava muito de operar, a minha vida era dentro de uma sala de cirurgia praticamente. E junto dele. Ele operando e eu ajudando até que o copiloto assumiu, né, o lugar do piloto. E eu dei continuidade, mas
pelas circunstâncias da vida e que a gente não sabe nada, eu parei de operar. Mas não vai ficar por aí, porque a Roberta, minha sobrinha, já está aí operando. Eu tive esse privilégio de ter ao meu lado um livro aberto. E o mais importante de tudo isso é que ele me ensinou a ter ética profissional. Esse, para mim, foi o maior ensinamento. Ter ética profissional e tratar o paciente como gente, sendo ele pobre ou rico. Agora nós vamos conversar com aquele que leva o nome do seu avô. Nós vamos conversar com Clóvis Paiva Neto. Ele seguiu na carreira de Direito, não seguiu na carreira de oftalmologista, mas está dentro da clínica, trabalhando junto com toda a sua família, está à frente da direção. Conta pra gente como é que funciona aqui os atendimentos, quantos atendimentos são realizados nessa clínica que já vai completar 80 anos de história. Isso. Na verdade, nós já completamos em janeiro desse ano, né? Meu avô se formou em 1940, logo em seguida, em janeiro de 41, ele começou a atender como médico oftalmologista. Então, no início do ano, nós celebramos já os 80 anos da clínica. Aqui nós temos atendimentos tanto na parte de consultas e exames, que é o que a gente chama do ambulatório, e também a parte de procedimentos cirúrgicos, porque nós temos um centro cirúrgico aqui anexo, onde a gente faz diversos tipos de cirurgias oftalmológicas. Nós fazemos em média 300 atendimentos por semana, totalizando em torno de 1.200 atendimentos ao longo do mês. Seu avô viveu muitas histórias e você deve ter ouvido também histórias do seu pai, né, falando sobre o seu avô, falando sobre a trajetória dele. Quais são as histórias que mais te recorda e também sobre o seu nome, né, que traz o nome do seu avô, traz um peso de certa forma de responsabilidade de uma pessoa que fez história? Traz responsabilidade. Naturalmente, pelo nome eu deveria ter, todos pensam que eu deveria ter feito medicina, né? Mas traz uma certa responsabilidade pelo legado, mas não nos coloca, não nos impõe seguir o mesmo caminho, né? Eu entendo que cada pessoa tem a sua trajetória, tem as suas afinidades, as suas características, e eu tenho muito orgulho de ter esse nome. E justamente trabalhando aqui, a gente tem um grau de responsabilidade maior, que é poder preservar o legado e apontar o caminho que a gente deve seguir daqui para frente, né? E eu faço isso com muita dedicação. Sobre as histórias, veja, a gente sempre escuta muitas histórias, né? Como ele tem uma história muito rica, desde pequeno que escuto falar de muitas histórias dele. Mas as duas que eu destacaria mais, uma voltada para a medicina, para a oftalmologia, que é justamente o feito do pioneirismo dele de ter realizado aqui em Recife, numa época que Recife nem era um grande centro no Brasil, enfim, em 1952, ele ter realizado aqui a primeira cirurgia de catarata com implante de lente da América Latina. E uma outra história que sempre me deixou orgulhoso foi o fato de saber que ele foi um grande cantor, né? Tendo programa de auditório, apresentando o programa de auditório, sendo cantor, sendo crooner da rádio, sendo locutor, apenas no período que ele estudava, né? Para pagar os estudos aqui. Nisso tudo que me impressiona foi a firmeza com que ele tomou a decisão de, quando se formou em medicina, de parar esse processo de cantor, de locutor, de apresentador de rádio, para se dedicar exclusivamente à medicina. São duas histórias que eu considero das melhores.
Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Paiva, faz parte da terceira geração do saudoso professor Clóvis Paiva. Vai nos contar um pouquinho da história e da carreira que seguiu, o exemplo do eterno professor. Doutor, muito obrigado por nos receber o programa São Bento em Foco para contar um pouco mais dessa história. E eu queria que o senhor nos contasse o que o senhor lembra das memórias do passado. Boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui compartilhando a memória do meu avô e tudo que ele fez e representa até hoje, né, na oftalmologia, não só do Brasil, do Pernambuco, do Brasil, como do mundo todo, né, digamos assim, porque ele sempre foi muito reconhecido internacionalmente, participando de vários congressos, vários prêmios, inclusive no último congresso agora de oftalmologia ele foi homenageado. E as memórias assim de família que eu tenho são memórias muito boas, assim, resgatando muito assim da memória, porque já faz um certo tempo, mas eu sempre me lembro a gente indo para a praia, indo para a casa dele, almoços, viagens com meu pai e tudo. Então assim, são sempre, quando a gente resgata da memória, são sempre memórias boas, alegres, e que, falando agora, até emociona um pouco, e fica até faltando um pouco, e já começa a emoção subir, mas, assim, ele foi uma pessoa extraordinária, né? Você vê, era um exemplo de pessoa e de ser humano, e que a gente tenta sempre seguir os passos dele, que ele passou para o meu pai, que passou para mim, e que eu espero que eu passe para os meus filhos também todo esse ensinamento dele. E assim, são coisas boas para a gente lembrar, que acho que é o importante, né, que a gente tem que levar das pessoas que a gente também gosta. Acho que é basicamente isso aí. Para poder seguir também a carreira, não é, o que lhe chamou mais atenção no seu avô? A maneira como ele tratava a medicina. Tratava a medicina como um dom mesmo, entendeu? Como uma vocação de cuidar das pessoas. Em ter a preocupação em cuidar do ser humano, não só da doença em si, mas do ser humano como um todo. Não pensando só em questões comerciais. Entendeu? Ele pensava realmente na medicina, em fazer o bem para o próximo. E isso realmente é um ensinamento que a gente carrega até hoje. Inclusive a clínica aqui tem toda essa filosofia, esse ensinamento que ele deixou para a gente até hoje, é uma das marcas daqui da clínica, do consultório da gente. Então, isso é o que fez despertar assim, e seguir também essa carreira dele, assim, os passos dele. Quando fala o professor Clóvis Paiva, o que vem em mente? Vem uma pessoa pioneira, digamos assim, que desbravou a medicina em tempos que a informação não é feita hoje em dia, né? O acesso à tecnologia não é feito hoje em dia. Então, assim, uma pessoa extremamente corajosa, inteligente e que desbravou muitas coisas, entendeu? Tanto é que ele era referência no mundo todo na oftalmologia. Então vem essa lembrança e esse orgulho, né, de fazer parte dessa família, né, ser neto dele. E hoje, com todos esses ensinamentos, o que não pode faltar dentro da empresa, dentro da clínica, vocês como profissionais que passaram de geração em geração? Primeiro, é sempre manter viva a memória, né, do meu avô, as conquistas que ele fez, né, tudo que ele teve que enfrentar para chegar onde chegou, porque saiu lá de São Bento do Una, basicamente sozinho, construiu tudo com seu trabalho, com seu esforço, de maneira honesta, sempre correto, e acho que esse é o maior ensinamento que ele nos deixou. Você seguir a sua convicção, seguir trabalhando de maneira correta, de maneira honesta e construir o seu sonho. Eu acho que foi isso que ele conseguiu. Ele construiu o sonho dele e a gente apenas está continuando
esse sonho. Eu espero que esse sonho tenha muitos tempos ainda. Esse grande homem não parou de crescer e levar o conhecimento. Paiva foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, órgão máximo brasileiro, além de professor e diretor da Faculdade de Medicina da UFPE. Eu conheci o Dr. Clóvis Paiva quando eu tinha uns 17, 18 anos, por ser o meu primeiro oftalmologista. E quando estudante de medicina, tive a oportunidade de encontrá-lo como professor de oftalmo, ou seja, ele também foi meu professor na Faculdade de Medicina. Coincidência ou não, a doutora Roberta Paiva, oftalmologista, é quem me acompanha quando surge a necessidade. Sim, e eu sempre tive muito carinho por ele, pela história dele, aqui de São Bento do Una. Nós estamos no consultório bem ao lado da cadeira que era utilizada pelo professor Clóvis Paiva para conversar com a doutora Roberta. Ela que é cirurgiã oftalmologista e vem seguindo os passos do seu pai e do seu avô. Doutora, muito obrigado. Conta pra gente como é seguir essa trajetória tanto do seu pai quanto do seu avô com essa profissão brilhante. Bom, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus. E eles me inspiraram muito, né? Tanto meu avô quanto meu pai. No começo da faculdade eu nem queria fazer oftalmologia, para falar a verdade, eu queria fazer oncologia. Até porque eu não conhecia muito de oftalmologia, é um campo muito específico. E na faculdade, quando eu paguei a cadeira de oftalmologia, que eu comecei a conhecer mais, eu comecei a me interessar. E no finalzinho da faculdade, no último ano, que eu decidi fazer oftalmo, e não me arrependo de jeito nenhum. Hoje em dia amo o que eu faço, sou muito feliz na minha profissão e fiz a escolha certa. Durante o exercício de sua profissão, como é que a senhora consegue representar o seu avô? Nem sei. Eu tento, né? De ser igual a ele, nunca vou ser. Mas tento me inspirar no consultório, na cirurgia. Ele era um cirurgião brilhante, assim, tinha uma mão santa. E eu gosto muito de cirurgia também. E eu lembro sempre dele, peço a Deus que me dê um pouquinho, pelo menos, do dom que ele tinha para conseguir ajudar meus pacientes. Esse amor todo veio mais do pai ou do avô? Aí me complica, né? Acho que dos dois. Meu avô, quando eu era pequena, era mais uma inspiração, porque ele sempre foi um renome mundial. E o meu pai mais atual, né? Porque ele que me dá o suporte atualmente, que discute os casos comigo e quem eu consigo ter uma convivência presente, digamos assim, porque o meu avô é onipresente. Em uma frase para definir o seu avô, o que você diria? Um gênio que mudou a história da medicina. Agora, pessoal, nós teremos a oportunidade de conversar com a Janice. Ela que começou a trabalhar aos 20 anos de idade na clínica Clóvis Paiva, né? Foi em 74 que a Janice começou a trabalhar e já trabalhou com o Dr. Clóvis Paiva. Então tem muitas histórias para contar e vai compartilhar junto conosco a partir de agora. Janice, muito obrigado pela oportunidade e eu gostaria que você já começasse a compartilhar conosco e para quem está nos acompanhando em casa, como foi que você conheceu o Dr. Clóvis Paiva e chegou até a clínica Clóvis Paiva? Foi uma amiga minha que conhecia a Dona Conceição Paiva, a esposa do professor Clóvis Paiva. Aí me encaminhou para cá e desde 1974 eu trabalhei com ele até o ano 2000, foi o ano que ele faleceu. Dia 20/6 do ano 2000. Aí eu trabalhei esse tempo como professor e continuo trabalhei com os filhos, agora com os netos.
Diante de tantas histórias vividas ao lado de Dr. Clóvis Paiva, ele também foi um grande cantor, um artista incrível, né? Entre algumas funções e outra, ele cantava durante os procedimentos. Conta pra gente. Não, ele cantava a música Conceição, que a gente começava a rir. Quando a gente tinha uma festinha, fim de ano, essas coisas, aí a gente começava a rir, porque ele cantava Conceição, que era o nome da esposa dele. E ele gostava muito dessa música. Aí ele cantava. Mas eu era uma pessoa excelente para os pacientes. O que eu achava bonito é de você ver pessoas chegar do interior e ele teve muitos casos que chamam a atenção da gente, né? Muitas coisas que chamavam a atenção da gente. Eram muitos casos assim que vinha do interior. Mas como ser humano, ele era muito bom para a gente. Janice, e durante o tempo de trabalho ao lado dele, qual foi a história que mais lhe marcou? O professor sempre deu visão às pessoas. E no fim da vida dele, como é que se diz? Ele dizia assim, ele falava para a gente, dizia: Janice, eu dei tanta visão às pessoas e hoje em dia eu não tenho minha visão. Porque aqui na frente da clínica tem uma santa. E quando ele saía, ele já não estava mais enxergando. Aí ele conversava com a gente no consultório, pedia para a gente é que ia ler para ele. Eu e as minhas outras amigas, Rosana, Ana, sabe? Aí a gente ia sempre ler para ele, né? E ele falava para a gente chorava, ficava chorando, porque ele era uma pessoa que vinha aqueles casos, um caso de interior, pessoas humildes que não tinham condições de pagar, porque na época não tinha condições de pagar. E você vê, ele era uma pessoa que ele devolvia a consulta. Hoje ainda permanece na clínica, que já fez 80 anos de história. Janice, o que ele representa para você? Eu acho ele um ídolo para mim, sabe? Porque não existe uma pessoa, assim, os médicos. Todos os médicos da família são assim, são amigos da gente, a gente se sente bem com eles. E quando o professor Clóvis Paiva era a mesma coisa, ele sempre tratou a gente bem, todos os funcionários, não tinha mais de 10 na época. Aí ele tratava todo mundo igual. Ele era uma pessoa para a gente e para os pacientes. Ele era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano maravilhoso. Clóvis Paiva dedicou a vida inteira, dedicou as suas forças pela medicina e deixou para a oftalmologia brasileira uma rica história de sucesso.